Então, vamos lá, seguinte, eu vou começar com a informação. Por que o Flamengo decidiu fechar o setor leste superior e não vender ingresso para esse local no jogo contra o Internacional? Eu informei isso antes do jogo e obviamente que durante o jogo muita gente reclamando, muitos torcedores me mandando mensagem, me questionando sobre isso, e aí eu fui procurar saber, conversei com membros da diretoria do Flamengo e me responderam o seguinte: Vene, tudo é baseado em estudo, nada a gente vai fazer por acaso, não é tirar da nossa cabeça, acordar e simplesmente decidir que não vamos abrir um setor. Fizemos levantamentos, estudos, sábado à noite, no Brasileirão do ano passado, por exemplo, tivemos 2 jogos em sábados às 20h30, 8h30 da noite, público na faixa de 30 e poucos mil. Quanto a não abrir esse setor, o leste superior, não faz sentido incorrer nos custos de abertura de um setor inteiro quando não há demanda. Então, fica aí a resposta para vocês. Você pode não concordar, mas eu trouxe a resposta, fiz meu papel como jornalista, ouvi todos os lados. Eu confesso que eu gostaria de ver o Maracanã lotado, casa cheia, o que não aconteceu, deu 48.452 pessoas presentes. Mas se o Flamengo fez isso, não fez para prejudicar o próprio Flamengo, é porque de fato eles entenderam que seria o melhor, o custo-benefício seria melhor. Então fica aí a resposta para vocês. E gente, diante do jogo, eu vi muita gente criticando, foi um jogaço, cara. Flamengo Internacional mostrou pra gente que de fato os dois times serão postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, cada um na sua estratégia. O Flamengo teve a sua estratégia que a gente já conhece, partir para cima, marcação sob pressão. O Internacional, não vou dizer retranqueiro, porque seria uma análise errada da minha parte, mas um Internacional mais conservador, mas mesmo assim um Internacional que deu muito trabalho ao Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo, diante das estratégias, daquilo que cada clube, que cada treinador gostaria de propor, eu acho que o Internacional foi melhor. O Internacional soube tirar proveito da situação, inclusive fez um golaço. O Flamengo não pode tomar um gol daquele. Um contra-ataque da forma que foi, perdendo a bola da forma que perdeu, e numa bola invertida de um setor para o outro. A jogada foi criada do lado esquerdo do Internacional, lado direito do Flamengo. A bola chegou e o Bruno Henrique do Internacional, numa linda finalização, fez o gol. Mas no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi melhor. Inclusive muitas oportunidades perdidas, inclusive, vou repetir a palavra porque eu venho falando isso, o Flamengo, se tem um defeito com o Felipe Luiz, é a quantidade de chances criadas e não aproveitadas. Foi assim no Campeonato Carioca e eu falei que no Campeonato Brasileiro poderia fazer diferença, e fez. E eu não vou ficar aqui crucificando o Juninho, eu acho que ele teve falta de sorte em determinado momento, pelo menos ele depois do jogo botou a cara, inclusive numa situação extremamente constrangedora, na minha opinião. Botaram ele para ficar assistindo ao lance e explicando por que ele perdeu a transmissão do jogo. E, na verdade, ainda travou a imagem, ele teve que ficar esperando, um cara extremamente humilde, e ele falando, eu queria botar um pouquinho mais pro lado. Você vê pelo menos ele incomodado com a situação. Isso me deixa, como que eu posso dizer, feliz, porque o jogador ele não está contente ao perder gols, está certo, tem que ficar insatisfeito mesmo com a atuação dele, porque ele poderia ter dado a vitória ao Flamengo. Mas eu gostei do Flamengo, cara, gostei, foi uma boa atuação diante de um forte rival que tem um bom treinador. Então, repito, acho que o Flamengo, mesmo perdendo muitos gols, não sofreu revés. Isso é importante também, porque o Internacional vai ser um rival direto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Felipe Luiz deu a opinião dele sobre o jogo. Hoje, na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado, naquele jogo onde foi 3-0 no primeiro tempo e acabou 3-2. Porém, no resultado, não conseguimos concretizar as nossas oportunidades em gol. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram. Depois tiveram algumas outras oportunidades de contra-ataque, mas é o que eu sempre digo. Nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar. Mas esse é o estilo que quero ver, time pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Tá aí a opinião do Felipe Luiz. E ele também falou sobre meias. Diante da ausência de meia, ele falou o seguinte: o que o Flamengo precisa estar fazendo é estar sempre ao mercado para trazer jogadores nível Flamengo.
Não só estamos de olho em meia, estamos olhando volantes, zagueiro, laterais, pontas e todas as posições. Garanto que estão trabalhando bem. Dentro deste próprio elenco estamos bem servidos. E ele também falou aqui sobre lesão. Ele está tendo dificuldade aí para montar as equipes, toda hora uma lesão muscular. E ele disse, lesões no futebol, 70% são posteriores da coxa porque o modelo pede. Pressionar a sprint, perde, volta a sprint, se desmarcar no espaço, a sprint. O músculo que mais pede é esse. 8 clássicos em 12 jogos. Além do físico, tem o mental. Esses jogadores, o que mais admiro é que não guardam nada. As lesões vão acontecer. É um risco que eu corro pedindo para eles jogarem assim, que tem menos. Tem jogadores que têm mais predisposição, outros que têm menos. Tem jogadores que conseguem jogar a temporada e tem apenas um problema. Tentamos dosar a carga, mas não temos controle de tudo, disse aí o Felipe Luiz. E por falar em lesão, o Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira. Ele está sentindo muitas dores, segundo uma pessoa próxima ao jogador me disse, muitas dores no local, e ele será reavaliado. Vene, preocupa? Claro que preocupa. A partir do momento que o cara está sentindo muitas dores, eu caracterizo como uma preocupação. Agora, é muito cedo, é prematuro eu chegar aqui na frente da câmera, aqui no canal Vene Casagrande, e dizer para vocês, ó, Léo Pereira vai para o jogo quinta-feira, ou o Léo Pereira está fora do jogo quinta-feira. Não tem como eu dizer isso. Peço desculpas para aqueles que ficam me perguntando aí nas outras redes sociais, Léo Pereira joga, Léo Pereira joga. Gente, calma, ainda tem tempo. Claro, o jogo é fora de casa, isso também é um agravante, mas pelo menos não está certo que ele está fora do jogo. Vamos torcer para que não seja nada grave. Na verdade, vamos torcer para que não seja uma lesão, porque foi uma pancada. Torcer para que essa pancada seja apenas dores mesmo. E a melhor notícia aí do primeiro semestre: o Pedro está de volta. Felipe Luiz avisou na entrevista coletiva. Pedro, se nada acontecer até lá, o Pedro retorna em abril. Isso é um absurdo de notícia boa, de verdade, gente. O Pedro, ele operou em setembro. Vamos fazer as contas juntos aí, ó. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses, quando a projeção inicial era de pelo menos 9 meses longe dos gramados. Isso é graças ao empenho do jogador, isso tem que ser dito. Cara, ele focou na recuperação, inclusive durante as férias, totalmente diferente de um outro jogador brasileiro aí que durante recuperação faz cruzeiro, lesionado vai a carnaval, totalmente diferente, a postura é totalmente diferente. O Pedro é um atleta, na essência da palavra, atleta. Isso é graças ao trabalho dele, à dedicação dele, graças também ao trabalho do Departamento Médico do Flamengo, isso, da última gestão e também da nova gestão, todos os envolvidos, e, obviamente, graças ao Flamengo, que consegue dar uma estrutura absurda para os atletas se recuperarem o mais rápido possível. Essa, para mim, é a melhor notícia do semestre. Por quê? O jogo de ontem, se tivesse um Pedro, por exemplo, eu tenho certeza que o Flamengo venceria o jogo. A forma como foi, diante do cenário, o Flamengo tendo muito mais oportunidades, perdendo muitos gols do que o adversário, no caso internacional, se tivesse o Pedro ali, pelo menos uma bola teria entrado. Não tenho dúvidas disso. Hoje temos uma notícia importante sobre um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Gabigol concedeu uma entrevista e revelou que sonha em retornar ao Mengão para encerrar sua carreira. Essa declaração trouxe à tona a possibilidade de um reencontro entre o atacante e o clube onde ele brilhou por tantos anos. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e rapidamente se tornou peça fundamental no time. Foi artilheiro, decisivo e protagonista em momentos históricos, como a final da Libertadores contra o River Plate, onde marcou os 2 gols do título. Além disso, conquistou outros troféus importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e mais uma Libertadores, consolidando-se como um dos maiores ídolos da torcida. Nos últimos tempos, no entanto, sua relação com o clube ficou abalada. Com a chegada de Tite, perdeu espaço no time, foi barrado de partidas importantes e acabou deixando o Flamengo em meio a um desgaste com a diretoria. Mas será que essa história ainda pode ter um novo capítulo? Será que Gabigol tem chances de voltar ao Mengão no futuro? Durante a entrevista, Gabigol abriu o coração e falou sobre seu carinho pelo Flamengo e pela torcida.
Em suas palavras, seria um sonho, confesso. Futebol a gente não sabe o que vai acontecer, muita coisa aconteceu. Eu amo a torcida do Flamengo, sempre me apoiaram. É um clube que tenho muito carinho. E aí, nação, o que vocês acham? Gabigol deve voltar ao Flamengo. Ele ainda tem espaço no time? Vocês aceitariam ele de volta? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Não esqueçam de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras.